Oi, pessoal, tudo bem por aí? Para quem não me conhece, eu sou Cíntia, sou terapeuta holística sistêmica e terapeuta floral e sou CEO da ATA Constellari Connection. Eu resolvi gravar esse vídeo muito rapidamente, é um vidinho curto, porque eu estou colocando um post que fala desse final de semana, mas eu queria colocar a minha energia emocional naquilo que estou escrevendo. Eu gosto muito de escrever, mas nem por isso aquilo que está escrito mostra toda a emoção e todo o conteúdo ou da verdade, tanto quanto um vídeo, mesmo que seja um vídeo curto. Essa semana é um pouquinho especial. Nós estamos submetidos desde ontem a uma aproximação de uma tensão energética muito grande. Isso não quer dizer que a gente está submetido, que nem folhas ao vento, a alguma coisa que a gente não tenha controle. Na verdade, eu vou fazer um parênteses aqui. Toda a tensão que é descrita por astrólogos, por terapeutas, né, energeticamente, ela demanda e significa uma necessidade de transformação. Para que a gente se transforme, a gente precisa da tensão, e não necessariamente que a tensão é uma coisa ruim, né? A tensão, ela significa simplesmente uma pressão para que algo deixe de ser daquela maneira, né? E este é um momento muito adequado para se falar disso. Primeiro que a tensão que está lá em cima, no universo, quem me conhece sabe que lá em cima é o universo, é uma tensão que nos leva a refletir a nossa natureza, a natureza humana, a natureza das nossas crenças. Capricórnio significa muito aquilo que nós damos forma, aquilo que nós temos e seguimos. Por isso que ele está relacionado na área mundana, com as organizações, com a área política, né? A área política e as organizações, elas têm e necessariamente representam aquilo que a gente acredita. Não adianta reclamar, elas estão lá mostrando aquilo que a gente aceitou como realidade. Dentro desse prisma, dentro desse conceito e dentro desse princípio, fica muito claro que aquilo que está acontecendo não está agradando. Porque se estivesse agradando, estaria tudo fluindo adequadamente. Em outras épocas, e eu estou falando num contexto de civilização, né, da nossa história, e não de uma vida pequena aqui, de 30, 40, 50, 80 anos, e sim da nossa história. Pegar os livrinhos ali e dar uma olhada naquilo que aconteceu. Passamos pela Primeira, pela Segunda Guerra, e entre Primeira e Segunda Guerra passamos por um monte de guerrinhas, né? Guerras aqui, guerras ali, guerras acolá, quer dizer, os países, alguns envolvidos, outros não envolvidos, mas foram guerras, foram conflitos, foram necessidades, foram verdades que foram colocadas e que as pessoas se adequaram ao que era necessário por algum motivo. Eu não sei dizer, sinceramente, se aquilo que a gente tem e que nos acompanha é uma necessidade evolutiva ou foram crenças simplesmente e que a gente pode, num piscar de olho, trocar. Eu não faço ideia, mesmo porque eu aprendi que eu não preciso fazer ideia de tudo. O que é muito claro neste momento passamos por guerras e algumas entre essas duas guerras, a primeira e a segunda, que são as grandes. Passamos por várias epidemias, várias, não uma, várias. É a primeira pandemia, porque é a primeira de contexto global, mas é a primeira também onde todo mundo estava conectado com a internet da vida, né? Há 100, 200, 300 anos atrás não existia essa ponte, né? E o que é que isso quer dizer? Que eu não fazia nem ideia do que estava acontecendo lá na Austrália ou lá em Tóquio, né? Eram coisas muito distantes da nossa realidade. Eu sempre brinco e digo que quando eu era pequena, eu ouvia a Globo entrar com aquele símbolozinho e dizia via Embratel, né? E mandávamos mensagens
e notícias, vi em Embratel que tinha acontecido há dias, há semanas atrás, em outros países. Hoje é instantâneo, tanto as mentiras como as verdades, tanto os acontecimentos como as invenções, tudo corre simultaneamente. Então isso é um dado muito importante. Primeiro, o nosso posicionamento dentro do mundo mudou. Segundo, aquilo que está à nossa volta não está adequado, porque se estivesse, estaria fluindo. O que a gente está vendo é um profundo desequilíbrio. Outro tópico, é muito importante, e essa semana foi muito interessante em relação a uma série de clientes que vieram, que me falaram de situações específicas que aconteceram, que me mostraram aquilo que eu resolvi escrever. Nós passamos por várias separações e exclusões, não só as guerras, né? Nós passamos por exclusões e separações por cultura, né? Antigamente as pessoas casavam porque os pais decidiam, mas além, algumas pessoas se uniam a outros por questões políticas, mas além, em cada momento havia um contexto, certo? O que fica como raiz é a separação das pessoas. Então, os brancos não se misturavam com os vermelhos não se misturavam com os negros não se misturavam com os amarelos não se misturavam com quem quer que fosse, e vai por aí fora. Então, nós vivemos holocaustos, um holocausto, mas vários pequenos holocaustos. Os holocaustos que eu chamo são os guetos que foram formados, né? Hoje, nós conseguimos olhar a nossa civilização, e eu estou falando de uma coisa global e não de uma coisa pessoal. O nosso movimento evolutivo, ele deixa neste momento, a partir um pouco antes de 2020 começar, ele deixa de ter um foco individual para ter um foco coletivo, sem que este coletivo nos devore inconscientemente. Então, o momento pede tensão, sim. Pede atenção, sim. Por quê? Porque a transformação é necessária. Existe só um caminho para que isso aconteça: a visão sistêmica. Se eu não colocar a minha perspectiva diferente para olhar a mim mesma dentro e inserida dentro de uma família, dentro de uma comunidade, dentro de uma nacionalidade, dentro de uma... eu não sei como é que fala nacionalidade no contexto cosmológico, mas dentro do cosmos nós somos terráqueos, certo? Pertencemos ao planeta Terra como civilização, olha que chique. Então, dentro deste conteúdo sistêmico, nós conseguimos avaliar aquilo que está acontecendo de uma nova maneira. E isso é fundamental para este momento. Todas as tensões, chamando por transformações, elas vêm dessa necessidade. Nós precisamos mudar a maneira de olhar a nós mesmos e ao outro. Aquilo que eu trago precisa ser visto de maneira sistêmica. Acho que todo mundo sabe o que é uma maneira sistêmica. A maneira sistêmica, ela é abrangente, ela coloca os conteúdos ali, né? Existe uma alma que vibra. A raça humana tem uma necessidade, uma alma evolutiva. Nós não estamos aqui para voltarmos e nos transformarmos em jacarés. Nós estamos aqui para ficarmos melhor, tanto fisicamente, tecnologicamente, né, energeticamente, conscientemente. A gente precisa mudar e ir para frente, não para trás. Não vamos jamais nos tornar répteis again. Óbvio, né? Pelo menos assim espero. Então, esse post que eu faço deste momento específico, de hoje, amanhã, depois de amanhã, que cria uma tensão muito grande, eu acho que a saída, a chave é a nossa visão sistêmica.
Vamos aprender. Se a gente não sabe, vamos aprender a olhar tudo de uma nova maneira. Se eu utilizar os mesmos padrões antigos, eu vou continuar a repetir os mesmos círculos e os mesmos movimentos. Então nós vamos continuar a ter guerras, continuar a ter separações, continuar a ter divisões, continuar a ter repreensões, continuar a ter principalmente preconceito, né? O outro é pior do que eu. O outro, que eu não quero nem olhar muito na cara, é diferente de mim, então eu não aceito. E isso é uma ferida imensa na nossa civilização. Então vamos olhar direitinho, bonitinho para aquilo que é necessário agora. Volto a dizer, só para fechar isso, tensão energética, seja lá como for vivida, seja dentro de um congresso, seja dentro de um hospital, seja dentro de uma pandemia, onde todo mundo fica muito estressado, não importa. A tensão, ela demanda transformação. E se eu não transformo aquilo que eu tenho como verdade absoluta, eu não consigo ver nada, nem parte da verdade, certo? Fica a dica e eu vejo vocês por aí. Beijo.